Carnaval. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a mais de 200 anos por corrupção, recebeu uma má notícia. Ele não mais será tema de samba enredo no Carnaval de 2024. De acordo com a Folha de São Paulo, sua animação em público, uma alegria contagiante, estava incomodando os setores do judiciário. Cabral alimenta planos de virar um consultor político, ensinando as pessoas sobre como ser um político. E até abriu uma empresa para isso, a Kabul Assessoria Empresarial, Kabul, a capital do Afeganistão. O ex-governador já teria de cara 10 clientes engatilhados para as municipais do próximo ano e não pretende colocar as recentes vitórias na justiça em risco por causa de uma homenagem que estava sendo preparada pela União Cruz Maltina Escola de Samba, criada por torcedores do Vasco da Gama. Meu querido Nicoli, qual a sua opinião sobre esta homenagem polêmica? Bom, quando a gente estuda o tema do carnaval, um dos temas da carnavalização é a inversão de valores. Eu vejo exatamente essa inversão, né? Não pode ser que um sujeito investigado, punido, apesar da anulação, né, que foi feita pelo STF do seu processo, mas alguém que notoriamente, né, contribuiu para o desvio de verbas públicas, possa ser tema de um enredo de escola de samba, né? Isso é um tapa na cara da sociedade, de fato, né? É uma piada contra os eleitores, contra quem defende as boas práticas, né, na gestão pública, né? Vale lembrar que o Cabral ficou alguns anos preso, né? Teve o processo anulado devido a essa onda, né, de anulação, né, dos processos que partiu de cima para baixo desde o STF. E, infelizmente, tenho a impressão que, assim como anos atrás a gente viu os bicheiros, né, patrocinando escolas de samba no Rio de Janeiro, me parece que a gente tem uma situação muito parecida, né? Afinal de contas, por que diabos, né, uma escola de samba procuraria homenagear um político que foi condenado num passado recente, né? A não ser que tenha ganhado alguma vantagem com isso. É uma hipótese, não sei. Precisa ser investigado. Olha, Dani, foi escolhida o nome da empresa pelo Sérgio Cabral, Kabul, que é homenagem, de fato, à capital do Afeganistão, sim. Kabul. Um país onde os generais embolsavam os salários de soldados fantasmas e tem um dos mais altos índices de corrupção. Pra você ter uma ideia, o Brasil, que não está lá bem das pernas, está em número 95, eles estão lá para 150. E a empresa Kabul vai dar conselhos para políticos. Que tipo de conselho será que vem por aí, hein? Como não se colocar em risco? Olha, com certeza, não é? Deve ser, ou como anular o seu processo, não é? Você pode ter vários tipos de produtos e serviços para oferecer na empresa dele, Kabul. Não é? Olha, é uma situação, a gente, não é, tô rindo porque é cômico até, mas é triste para a população também, porque nós estamos vendo, nós tivemos aquela onda de que, bom, o nosso país finalmente está prendendo políticos, prendendo empresários que estão envolvidos em corrupção, que por toda a nossa vida nós sabíamos que estavam envolvidos em corrupção e finalmente começaram a investigar e prender. Mas agora não. Agora, nós ainda continuamos defendendo legislação e métodos que são ineficazes e, com base com esses mesmos instrumentos ineficazes, estão simplesmente anulando processos. E é aí que eu volto novamente, lá na pauta do Sérgio Moro. Nós precisamos, sim, não é, modernizar esses métodos para que eles simplesmente não queiram, quando foi condenado, depois querer anular, porque aí vão ter todos os seus bens de volta e vai ficar tudo bem. Não, nós precisamos cercar criminosos, nós precisamos cercar corruptos, porque nós não podemos mais ficar noticiando dia após dia esse tipo de piada de mau gosto para a população. Meu querido Diego Tavares, o Rio de Janeiro se encontra numa condição de déficit fiscal muito séria, muito grave. Logo após o término do governo Sérgio Cabral, era o governador Pezão
teve que parar de pagar a folha salarial dos servidores públicos, teve greve, uma situação caótica, uma corrupção generalizada na saúde, foi preso o secretário da saúde, depois quando veio o Witzel, o secretário da saúde do Witzel também foi preso, encontraram no apartamento mais de 10 milhões em notas, e de repente ele está em liberdade, o Sérgio Cabral, e chega a se cogitar fazer uma homenagem para ele, para desfilar em carro aberto no carnaval, que seria o quê? Um tema uma ode à corrupção? Seria o samba enredo? Eu fico imaginando, professor Capês, as alegorias desse desfile. Seriam, no mínimo, curiosas, né? Agora, o que mais entristece... Talvez todo mundo vestido de palhaço, pelo menos, não? Sem dúvida teria uma ala dos palhaços, né? Certamente teria que ter... Possivelmente estariam nas arquibancadas, né? Durante todo o desfile. Exato. Mas, professor, o que realmente mais me choca, e essa situação, essa derrocada moral que o Rio de Janeiro sofre, tendo praticamente todos os seus últimos governantes envolvidos em escândalos de corrupção, é algo que a gente precisa colocar o brasileiro para refletir. Se realmente não é a hora da gente virar essa chave e passar a ter um pouquinho mais de critério na escolha dos nossos governantes. O que me choca muito é que, como nós anunciamos aqui, o Cabral já tem alguns apadrinhados para as próximas eleições municipais, e eu tenho certeza, assim, pelo menos certeza não posso dizer, mas eu tenho grande convicção de que esses apadrinhados serão eleitos, porque mesmo diante de tudo isso, hoje, um político, ele se envolve em todo tipo de corrupção que ele pode se envolver, ele enriquece as custas dessa corrupção e ele mantém a sua influência política. O Sérgio Cabral, por exemplo, há algumas semanas, eu li uma notícia de que ele pernoitou de tornozeleira eletrônica na casa do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então ele tem muita influência ainda sobre a política do Rio e vai ter muito sucesso aí com a Cabul. Com certeza, os políticos que contratarem a consultoria do Sérgio Cabral têm grandes chances de serem eleitos. E isso é muito triste para o nosso país. Na verdade, não é que vão ter grandes chances de ser eleitos, não é, Diego? É porque o sistema permite que os mesmos continuem no poder. Essa é a verdade. Então, essa empresa, ela veio apenas se beneficiar dessa estrutura já existente no nosso sistema eleitoral que não permite uma renovação real da nossa política. Ela é feita para manter os mesmos no poder. Basicamente é isso. Só um detalhe, né? A escola de samba é do Vasco da Gama, da torcida do Vasco, é isso? Isso então, aí. Vascão do Felipe Monteiro. Eu tenho uma sugestão para essa escola, né? Já que é para trabalhar com temas bizarros, não trabalhe o Sérgio Cabral, mas sim os rebaixamentos do Vasco da Gama, né? Já é flamenguista? Já vai. Eu sou corintiano. Já veio. O Corinthians também tem rebaixamentos. Vamos deixar. Cancelamento na rede. Fica a dica para as escolas de São Paulo, os Gaviões da Fiel. Falar dos rebaixamentos. Para lá. Nelsinho, o que você acha, hein? Eu acho um absurdo. O absurdo não é nem ele desistir de ser homenageado, é que tem alguém que queira o homenagear. Ele desistiu? Ele que desistiu, não quer para não gerar nenhum tipo de problema. Desistiu porque, claro, né? Mas o problema é como pode tem alguém querendo homenagear. Quem tem coração tem medo, né? E uma coisa, Capês, essa coisa dele abrir uma empresa de assessoria, é importante que as pessoas estejam atentas a isso, porque a gente sabe que nos parlamentos a gente tem uma cota para se gastar com assessoria e tal. Tomara que não seja um esquema de lavagem de dinheiro e de receber dinheiro público sem estar na cadeira de governador. Ponto interessante. Longe de você pensar nisso. Não. Você tocou num ponto interessante. A presunção é de inocência. Eu sou um constitucionalista garantista. Mas mesmo sendo presunção de inocência, me parece que realmente não foi uma boa ideia. No Rio de Janeiro tem que ter boa vontade para presumir. Pegaria mal para a imagem do país, você não acha, Nicoli? Não pegaria mal para a nossa imagem? Demais. Independentemente de futebol, dessas questões, para o Rio de Janeiro e para o Brasil de maneira geral, quer dizer, alguém que está condenado a mais de, não foi 300 anos, não são 200, mais de 300 anos. E uma coisa, anos. ele não teve as condenações todas anuladas não, porque boa parte das condenações dele foram justamente lá no próprio Rio de Janeiro. Ele está em fase de recurso, mas com condenações sendo discutidas ainda. Mas você acha que é uma mania do brasileiro de brincar com coisa séria? Sim, e isso acontece permanentemente, né? Durante a pandemia a gente viu muito disso, com piadas com ditadura, com racismo, né? E agora com corrupção também, né? E acho que é um motivo para a gente refletir, né? Ou seja, como que a população e como os próprios políticos levam ou não a sério a sua imagem diante da sociedade. A gente precisa fazer uma terapia coletiva, política, literalmente, né? Ou seja, isso não é saudável, jeitinho, malandragem. Só um lembrete, Paulo. Nós tivemos há uns anos uma ditadura, um outro país, que é uma ditadura efetivamente, que pagou para uma escola no Rio de Janeiro
para ser homenageada. Então, existe todo esse mercado paralelo. Se foi ou não o caso do Sérgio Cabral, não sei, mas ele desistiu, né? Então, agora, o Diego, você não acha que no momento em que você está vendo o senador Sérgio Moro caindo em desgraça, Deltan Dallagnol caçado falando para as paredes, vendo estrela em avião, e o Sérgio Cabral passa a ser homenageado, não é uma inversão total de valores? Completa, professor. Uma inversão total de valores e, como eu disse aqui, comentando essa pauta, o brasileiro é que é o grande palhaço da arquibancada. 30 Nelson, segundos. Vai encerrar o programa, né, sim? Sérgio Cabral, ele foi condenado, está recorrendo, não tem que estar preso. A prisão dele foi corretamente levantada, ele foi corretamente solto, porque ele está preso preventivamente, estava preso há 6 anos, inclusive, preventivamente, sem estar cumprindo pena, mas não é alguém que deva ser homenageado, não é um bom exemplo a ser seguido, até porque ele é corrupto, confesso. Ele mesmo é que confessou a prática de corrupção. E o errado é um processo dessa relevância não terminar nunca. E terminou o nosso programa. Vamos encerrando o programa de hoje e eu passo a palavra ao meu amigo Evandro Cini no programa 3 em 1. Um abraço a você, Evandro, Jovem Pan, jornalismo independente.